Boa tarde, queridos alunos da turma 1801, como vão? Eu espero que vocês estejam muito bem, com a família de vocês, com saúde, aproveitando ao máximo esse tempo que nós estamos tendo para estudar, para fortalecer os laços de família, para navegar pela internet, para fazer coisas que vocês se sintam bem. Eu estou enviando, melhor dizendo, né, a correção do exercício que foi dado ainda no mês de agosto, acho que foi por volta do dia 16, que era para vocês montarem um mapa conceitual. Peço desculpas pelo atraso dessa correção, porque eu estou enfrentando um probleminha assim, de saúde, nada sério, mas investigando uma hérnia de disco que me dá muita dor nos braços. Então, para eu poder digitar, né, fica um pouquinho mais difícil. Como para formar esse mapa conceitual no programa que eu estou usando, o Word ou o Adobe Acrobat Reader depois, né, que salva em PDF, eu uso muitas caixinhas, muitas setinhas, então eu acabo forçando muito as minhas mãos para digitar. Mas aí estou enviando agora para vocês o modelo de mapa conceitual. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham tentado fazer, que é uma ferramenta que nos possibilita estudar. Nos possibilita estudar desde o início, desde o momento em que a gente está tentando fazer o mapa. Porque para fazer um mapa conceitual eu tenho um tema central. E tem vários outros temas que eu vou relacionar com esse tema central. Então, já para buscar os temas que eu relaciono com o tema central, eu já vou até aquele conteúdo determinado e começo a estudar. E depois, então, o mapa conceitual, ele vai resumir os principais pontos sobre um determinado tema. Então, aqui, na correção do exercício, que eu estou enviando para vocês, a correção, esse vídeo, tá? O primeiro modelinho do mapa conceitual, o exemplo que eu dei para vocês era sobre o sistema solar. Então, aqui, ó, o tema central, o sistema solar, que está aqui no meio, tá vendo? E aí eu tenho os outros temas que eu relaciono, os conceitos que relaciono ao tema central, que é o sistema solar. Eu estou relacionando aqui, ó, o tema central, que ele está relacionado. Eu começo com a galáxia e eu uso verbos ou palavrinhas para unir, para relacionar os conceitos entre si, os conceitos com o tema central. Então, o tema central é sistema solar, aí eu usei aqui a galáxia, a palavra tem, né, do verbo ter, que a galáxia tem a Via Láctea. Então, várias galáxias. Dentro de uma determinada galáxia eu tenho a Via Láctea e dentro da Via Láctea que eu tenho o nosso sistema solar. E aí, o que nosso sistema solar tem? Ele tem o Sol, e aqui as outras palavras que conectam os conceitos aqui é uma e o outro conceito é estrela. Eu tenho também uma relação do sistema solar com os planetas, porque o sistema solar tem planetas. E aí eu tenho os exemplos de planetas, tá? Então aqui, né, todos eles. E aí eu chego no exemplo que é a Terra, e eu vou falar só sobre a Terra. A Terra que tem um movimento de rotação, um movimento de translação. A Terra que tem a Lua como seu satélite natural. E aí o movimento de rotação, ele cria o dia e a noite. O movimento de translação cria as estações do ano. E aí eu tenho a Lua, que é o satélite natural da Terra, que tem as fases, determinadas fases, que são nova, cheia, quarto crescente, quarto minguante. E aí eu tenho que a Lua passa pelo eclipse, né? Pelos eclipses. Eu tenho aqui as fases da Lua, que na Lua cheia eu tenho o eclipse lunar. E eu tenho aqui também o eclipse solar. Então, eu tenho, resumidamente, aqui para vocês, o tema central, vários conceitos que estão nas caixinhas e as setinhas que tem as palavras que conectam os conceitos entre si e com os conceitos com o tema central. O outro modelo que eu pedi para vocês fazerem, que é esse aqui que eu já vou chegar logo por causa do tempo da nossa gravação, é o mapa conceitual sobre o Sol. O tema central, então, né, seria aqui o Sol. Eu tenho alguns conceitos, e aí pode ficar dúvida. Professora, como é que a senhora chega a esses conceitos? Esses conceitos sou eu que, estudando, percebo que são os conceitos mais importantes sobre aquele tema central Sol.
Então, quais foram os conceitos que eu achei importantes? Porque esse mapa conceitual é uma ferramenta para depois você poder estudar. Você vai olhar e, de forma resumida, você vai ver, o Sol, ele é uma fonte de energia, dele nós temos fontes que são renováveis ou não. Então, isso é uma ferramenta que você utiliza. Os conceitos que eu encontrei: principal fonte de energia, fontes renováveis, fontes não renováveis. A definição do que é fonte renovável e não renovável, de uma forma bem simples: não acabam e acabam. Exemplos das fontes: petróleo, gás natural, carvão mineral, urânio, água, ventos, biomassa vegetal. E os verbos ou palavras que conectam, que fazem as relações entre os conceitos: surgem, que e exemplo. Então, assim ficou o meu mapa. O Sol, que é o meu tema central, que a palavra que o conecta ao próximo conceito é o verbo ser, aqui principal fonte de energia. A principal fonte de energia, da principal fonte de energia, que é o Sol, surgem tanto as fontes não renováveis, né, quanto as fontes renováveis, porque a principal é o Sol, e a partir dela eu tenho as outras. Então surgem as fontes não renováveis, que são aquelas que acabam. Se elas não se renovam, elas se esgotam, né? E aí eu tenho, então, exemplo dessas fontes que se acabam: petróleo, gás natural, carvão mineral e urânio. Tenho também as outras fontes, que são as renováveis, que são aquelas que não acabam e que são, como exemplo, a água, ventos e a biomassa vegetal, tá? O que eu quero que fique claro é que não tem muito certo e errado nesse mapa conceitual. Você vai montando à medida que você vai estudando, pegando os conceitos que você acha que são mais importantes. O próximo mapa eu tenho aqui o tema central: fontes de energia elétrica. E aí, estudando todas aquelas páginas, da página 166 à página 169, eu estou me colocando como aluna nesse momento. Então, eu estudando essas páginas, quais foram os conceitos que eu achei que são mais importantes para formar o meu mapa? Uma vez que o meu mapa é uma ferramenta para facilitar o meu estudo depois. Vai resumir. Quais são os conceitos? Substâncias químicas, pilhas e baterias, movimentando roda, né, ou roda em movimento, dínamo, ou gerador elétrico, usinas nucleares, usinas termoelétricas, usinas hidrelétricas, energia solar, energia eólica, sol, ventos, energia que vem do alto, energia renovável, energia limpa, que não polui, desvantagens, poluição, queima de carvão, material radioativo, usinas de Angra dos Reis, potência, pontos negativos, interfere nos sinais de TV, mudança na migração de pássaros. E os verbos ou palavras que vão conectar, que vão juntar todos os conceitos do meu mapa são através, podem ser, tem, exemplo, desvantagem e vem. Então assim ficou o meu mapa. Dessa forma. É uma coisa bem gráfica, bem, né, ilustrativa. Então aqui, fontes de energia elétrica, o meu tema central. Essas fontes de energia elétrica têm o quê? Potência. Isso aqui já é o finalzinho, né? A potência, que é o finalzinho desse conteúdo. Essas fontes de energia elétrica, elas podem ser ou o movimento da roda, quer dizer, a roda em movimento, que aí, através do dínamo ou gerador elétrico, eu consigo, então, colocar essa roda em movimento e produzir energia elétrica, tá? Pode ser também através das usinas. As fontes de energia elétrica eu tenho também que vem do alto, né? Energia solar e energia eólica, ou podem ser através de substâncias químicas. Se forem através de substâncias químicas, essas substâncias químicas, então, elas vão compor as pilhas e as baterias. Se for através das usinas, eu tenho alguns tipos de usina, como exemplo, usinas hidrelétricas, usinas nucleares, usinas termoelétricas. E essas usinas, eu tenho aqui como exemplos dessas usinas, a usina de Itaipu, tá? A usina de Angra dos Reis, que aí eu já puxei um gancho para a desvantagem da usina nuclear, que é a liberação de material radioativo. As usinas termoelétricas, que tem como uma desvantagem a queima de carvão e outros combustíveis fósseis que levam à poluição. Se eu estiver falando de fonte de energia que vem do alto, eu tenho que todas elas são renováveis, ou seja, não esgotam. E quais são os tipos de fontes de energia elétrica que vem do alto? Energia solar,
e energia eólica. Ambas são energias limpas. A energia solar, tá? Que vem do sol, a energia eólica que vem dos ventos, sendo que a energia eólica tem também um ponto negativo que eu observei estudando lá o conteúdo da minha apostila. Que pontos são esses? As redes de transmissão de energia eólica interferem nos sinais de TV, elas mudam a migração de pássaros, elas mudam a paisagem, mudam o ecossistema local, tá? Então, através desse mapa, eu posso estudar, posso ter um resumo de todo esse conteúdo. E para finalizar, o último foi sobre biomas, né? Então eu pedi para vocês usarem as páginas 187 a 194. Então eu fui lá com a minha apostila, vamos estudar. O que eu tenho de importante sobre os biomas? Quais são os conceitos que eu vou usar para formar o meu mapa? São todos esses aqui. E esse mapa, como ficou bem grande, vocês podem fazer um mapa no modelo de página como se fosse paisagem. Eu coloquei como retrato, e como já estava como retrato, eu coloquei umas caixinhas coloridas para poder mostrar para vocês, para ficar mais fácil, tá? Então, o tema central aqui, biomas. Ele vai estar ligado a todos os outros conceitos através das setinhas e as palavras. Então, os biomas, eu tenho aqui o que vem a ser os biomas, de onde eles vêm. Tudo começa aqui com a biodiversidade, que é o que vem a ser a biodiversidade? É a grande variedade de seres vivos. Essa biodiversidade, que é essa grande variedade de seres vivos, ela gera os biomas. O que são esses biomas? São os conjuntos de ecossistemas, tá? O que vem a ser aqui os biomas? Está relacionado com os ecossistemas. Ecossistemas são os organismos e seus ambientes, a relação entre eles. E vários ecossistemas formam os biomas. Esses biomas são influenciados por dois fatores, né, climáticos, a umidade do ar e a temperatura. Isso tudo estava lá na minha apostila. E esses biomas, eles são protegidos, né, através da criação de unidades de conservação que protegem os ecossistemas, né? Eu poderia ter colocado para proteção dos biomas, mas não cabia mais aqui, ia ficar esteticamente não ia conseguir compreender. Então, as unidades de conservação protegem os ecossistemas. Quais são os exemplos? Reservas ecológicas e estações biológicas. E aí, quais são esses biomas? Pampa gaúcho, floresta amazônica, ou Amazônia, né? Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica e Pantanal. E aí eu peguei os principais conceitos que eu achei mais importantes sobre cada um desses biomas. O Pampa, qual é a fauna do Pampa? Garças, marrecos e veados. Qual é o clima do Pampa? Clima ameno, com chuvas bem distribuídas. Tem áreas planas com gramíneas. Aí eu tenho outro bioma que é o Cerrado. Quais são as características que eu acho importantes do Cerrado? Está lá na apostila, a savana mais rica do mundo, tem muitos insetos, tem vários cupins, borboletas. O clima que é tropical sazonal, com períodos de chuva e de seca. Aí eu tenho o bioma da floresta amazônica. O que ele tem? Quais são as características que eu acho que são importantes? É o maior bioma do Brasil, o clima é quente e úmido, a biodiversidade é insuperável, tem variedade de todos os seres ali. Ele forma os rios voadores, que são aquelas correntes climáticas, que na verdade são formadas pela transpiração, né? Evapotranspiração muito grande que tem na floresta amazônica, pela grande quantidade de vegetais que estão ali transpirando e tal, mas que não ficam ali, né? São correntes climáticas que vão para outros locais, são os rios voadores. E tem como fauna beija-flores, araras, papagaios, periquitos e tucanos. Aí eu chego lá na Caatinga, o que tem de importante? O clima da Caatinga, tropical semiárido com altas temperaturas. Os animais da Caatinga, ararinha, sapo-cururu e vários outros. Chego lá no Pantanal também, que é cercado, né, e banhado pelo Rio Paraguai e seus afluentes. Lá tem um clima com estação de chuvas secas bem definidas, é uma das maiores extensões úmidas do planeta. E por fim eu chego aqui no bioma Mata Atlântica, que é o que nós estamos inseridos aqui na região sudeste litorânea, né? Onde a gente tem o Parque Nacional da Floresta da Tijuca, é um patrimônio nacional, tem um clima tropical e subtropical, tem toda essa fauna, desde mico-leões até arara azul pequenininha.
E tenho aqui clima com estação de chuvas e secas bem definidos, tá? Então eu espero que vocês tenham tentado fazer, que com esse vídeo dê mais uma explicaçãozinha e nós nos encontramos na próxima correção. Um beijo grande para cada um de vocês.